Aqui a gente está, na verdade, é uma alegria finalmente a gente conseguir falar da lei do FUST para a inclusão digital, para a conectividade. Lembro que quando eu entrei na agência em 2005, o FUST foi uma das minhas primeiras missões. Então, foram muitos anos tentando operacionalizar e agora voltei a essa cadeira, né, de fazer a regulamentação para a gente tirar ele do papel. Então, a gente tinha um FUST que era totalmente restrito, né, à telefonia fixa, e agora a gente tem ele ampliado para estimular a expansão, né, a melhoria na qualidade das redes, para trazer a conectividade, a inclusão digital, que também é operado em regime privado. Então, é uma alegria mesmo. E, além disso, a gente tem aí toda uma mudança na operacionalização do fundo também, que antes era a parcela de custo não recuperável com a exploração eficiente do serviço. Agora a gente tem aí um conselho gestor, e ele pode, que é multissetorial, né, composto por várias pastas aqui da esplanada e compõe os diversos interesses da sociedade nessa conectividade. E aí a gente também tem as novas modalidades que a lei trouxe, né? De apoio de uso do fundo, em apoio reembolsável, não reembolsável, que era o que já tinha antes, e garantia. E a ideia, a gente vem trabalhando num decreto, tá? A ideia é que esse decreto seja muito enxuto para deixar o conselho gestor bastante soberano sobre as decisões de quais programas, como operacionalizar esse fundo. E essas modalidades de apoio não reembolsável, reembolsável e garantia devem vir mesmo em resolução, tá? Do próprio conselho gestor. Então, essas são as ideias primeiras que a gente tem aí para dar mais agilidade e flexibilidade à necessidade dessas modalidades diferentes aí que o fundo trouxe. E então a gente vinha trabalhando, bem feliz, estava bastante avançado, só que aí veio a derrubada dos vetos da lei do FUST. E aí a gente voltou a ter um grande problema aí, principalmente com relação ao parágrafo 1º do artigo 1º, que trata da aplicação do uso dos recursos do fundo apenas em municípios com baixo IDH. E aí a gente vai, o que é baixo IDH? Baixo IDH, abaixo de 0,55, né, do indicador de desenvolvimento humano. E quando você pega dados de 2010, no Brasil você tem aí 357 municípios que se configuram dessa forma. Para não reembolsável, pode até, né, tem o seu objetivo, mas para a característica principalmente de reembolsável e garantia, a gente fica praticamente inviabilizado se você limitar esses 357 municípios. Então, a gente precisa promover essa leve alteração, tá? Para conseguir deixar que isso seja restrito apenas à parcela não reembolsável, ao apoio a fundo perdido. E para poder atender o pleito que é tão antigo, né, das prestadoras pelo apoio não reembolsável, por apoio reembolsável, aliás, financiamento e garantia para pequenos prestadores que têm promovido a interiorização da banda larga fixa no Brasil, né? Então, eles já representam 40% do mercado e eles têm grande dificuldade de acesso a fontes a meios de financiamento, principalmente em função das poucas garantias que eles conseguem promover pelas características do próprio setor. Outra coisa que a gente também identificou é que a SOF está exigindo, mas é uma exigência legal, constante na 4.320 de 64, é uma lei que trata de orçamento público, e que para conseguir fazer essa operacionalização do apoio a fundo perdido do FUST para passar para projetos de infraestrutura por meio de empresas prestadoras de telecomunicações, a gente tem que incluir um termo
subvenção econômica na lei. Se não tiver esse termo, a gente fica limitado a usar para empresas públicas ou entes públicos, tá? Então, essa também é um esforço bem grande que a gente está fazendo. Fora isso, a gente teve um esforço muito grande no início do ano de tentar alocar recursos na LOA 2021. Foi bem extenso, tivemos conversas com vários deputados, senadores, para conseguir operacionalizar isso, mas infelizmente não deu. Então, os 857 milhões estão em reserva de contingência e a gente tem 61 mil só alocado em Conecta Brasil. Tá? Isso não significa que a gente não vai conseguir operacionalizar o fundo esse ano. A gente consegue fazer via crédito suplementar, fazer o apoio reembolsável, tá? Que ele é uma inversão financeira, então ele não entra em despesas primárias, então ele não fere o teto especificado na lei, mas a gente consegue fazer apenas nessa modalidade, tá bom? Esse foi o início. Obrigada, Miriam.